E o Advisor Talks chegou ao Rio de Janeiro, pessoal. Estamos aqui fazendo o Smartcast by Advisor Talks, podcast que está entrevistando grandes executivos e os patrocinadores do Smart Summit. Eu sou o Paulo Barroso e aqui comigo hoje Gustavo Araújo. Paulo Barroso, estamos aqui no Smartcast by Advisor Talks, parceria estratégica hoje com essa turma aqui do Rio de Janeiro. A Invest Smart tem mais de 30 bilhões, né? Está entre os 10 maiores escritórios de assessoria do Brasil. Para nós é uma honra poder tocar esse podcast com eles e essa parceria estratégica que vai longe. E é legal desse evento, Paulo, a gente está conhecendo pessoas incríveis. Uma das pessoas incríveis que vocês vão conhecer agora é uma empresa brasileira que tem sido disruptiva e, claro, levando todo o protagonismo do empreendedorismo brasileiro no mercado financeiro, no mercado de proteção, que eu digo que é o mercado de seguros de investimentos, que hoje está com o diretor de operações financeiras, que é o Thiago Levi. Thiago Levi, seja muito bem-vindo aqui ao nosso episódio hoje, nesse grande evento. Você que é do Rio de Janeiro, né? Está em casa, você está assistindo em casa aqui, né? Sim. Poxa, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Tenho certeza que vai ser uma conversa super agradável, prazerosa e eu espero contribuir de alguma forma para vocês. Vai sim, meu irmão. Vamos aproveitar então. Vamos aproveitar muito, cara. Assim, vale lembrar um pouquinho que a MAG, ela tem várias frentes, né? A MAG esteve no Advisor Talks ano passado, no nosso congresso internacional, e já queremos convidar vocês para estarem dia 17 de setembro, na quarta edição, conversando com o mercado financeiro como um todo, né? Lá, o evento acontece em São Paulo, mas eu percebo que o Rio, a área é diferente, hein? Aqui o ambiente é diferente. Mas a MAG tem a frente de investimentos, tem a frente de seguros, e hoje você está na parte de diretoria de operações financeiras, né? A gente sempre costuma falar no nosso programa que a gente tem que conhecer um pouquinho mais de quem está aqui conosco, né? E até quem acompanha a gente. Então, hoje você é diretor de uma das maiores seguradoras do Brasil, mas acredito que você passou por uma grande caminhada, né? E como que você chegou até a MAG? Se você já tinha esse objetivo de vida, de ser diretor de uma empresa como a MAG, ou foi algo que aconteceu naturalmente? Legal, ótima pergunta. Eu acho que eu cheguei nessa carreira hoje com alguma combinação de fatores. Então, eu comecei na área de seguros desde muito novo. Eu trabalho com seguros desde os 18 anos de idade, mas eu comecei do outro lado do balcão. Eu comecei como corretor. Eu fui empreendedor, eu tive uma corretora focada no mercado, nesse caso, de saúde, também B2B. E há coisa de 5, 6 anos eu vim para a MAG e aí comecei na área de produtos e agora voltei e retomei a área comercial. O que é legal nessa história é que mistura um pouco esse conhecimento de seguro, a minha formação de economia e um mercado que eu adoro, que é o mercado financeiro. Então eu acho que agora eu cheguei numa carreira que é muito bacana para mim. Quantos anos de MAG então você já tem? De MAG são 6 anos e de mercado segurador algo em torno de 20, 21 anos hoje. Uau. Legal, cara. Entende pouco do assunto, né? Legal, muito bem-vindo aqui. Legal. E aproveitando assim, né, Thiago, como é que você tem visto o mercado de seguros no Brasil hoje, cara? O mercado de seguros, de forma ampla, ele cresce na base de 2 dígitos já há muitos anos. Então, ele é um mercado muito forte, né, com uma possibilidade de ser muito relevante no PIB nacional. E quando a gente traz isso para o mercado de seguro de vida, aí eu acho que a gente tem uma oportunidade enorme de crescimento. A gente tem um número mágico no mercado que tem 17, 18% da população brasileira com algum seguro de vida. E quando a gente olha para mercados maduros, Estados Unidos, Japão e outras economias, a gente está falando de 70%, 80% de penetração. Então, a gente tem um espaço enorme. Cara, tem uma possibilidade de crescimento, assim, muito ampla, né? É isso. Eu acho que a gente tem alguns desafios. A gente costuma dizer muito a questão cultural, né, a questão da informação, da simetria de informação, né, porque o produto de seguro de vida ele é um produto um pouco mais robusto, mais complicado, mas eu não tenho dúvida que a gente está falando aqui de uma estrada de oportunidade muito grande pela frente. Aproveitando assim, né, cara, que você é um cara que domina isso, né? No Brasil, a gente sente que o brasileiro, né, até por uma questão talvez cultural, nosso contexto e tudo mais, ele associa muito o seguro como se proteger de algo que vai dar errado. Ele pensa muito assim no seguro do carro, no seguro de vida, mas associa muito o seguro do carro como uma proteção contra acidente e o seguro de vida muito associado à morte e tal, né? Pô, o que vou deixar e tudo mais. E a gente vem percebendo que esse mercado de seguros, ele cresceu os produtos que ele tem,
E talvez a gente enxerga isso de uma maneira brasileira, de uma maneira ampla, ainda muito limitada ao uso do seguro dentro da vida dele, né? Se você puder contar um pouquinho essa diversificação dos seguros e essa mudança, né, em enxergar o seguro muito mais como uma questão estratégica e menos como um acidente. Acho perfeito, você pegou num ponto central que a gente precisa atacar e que a gente precisa trazer cada vez mais informação para a população. O seguro de vida, durante muitos anos, ele foi reconhecido apenas como seguro de morte, né? Ou seja, o gatilho para a utilização, para o benefício, era a morte da pessoa, do segurado, e hoje isso já não é mais verdade. Há muitos anos, na verdade, isso não é mais verdade. Hoje, o leque de opções, a prateleira do seguro de vida, ela é muito mais robusta do que a cobertura apenas para morte. Então, hoje a gente pode proteger renda, a gente pode proteger patrimônio, a gente tem coberturas que a gente chama da linha em vida, no caso da MAG, que são proteções que você vai usar ao longo da sua vida. Então, eu costumo dizer que a morte, ela é o final da jornada. Mas ao longo da jornada, muito provavelmente, você vai precisar, vai ter alguma ocasião que você precise de um seguro contra algum diagnóstico de uma doença grave, você vai precisar ter alguma internação hospitalar, você vai ter alguma incapacidade temporária laboral. Para isso tudo hoje, a gente tem produtos, a gente tem seguro que possa passar alguma tranquilidade e possa te proteger nesses momentos, né, mais agudos. Legal. Interessantíssimo. Não, fora que a saúde no Brasil, os próprios órgãos reguladores, os médicos, são médicos de primeira qualidade, né? Mas ainda muito caro, né, a saúde no Brasil, a saúde privada, né? E você ter esses instrumentos na sua mão, esses para um profissional do mercado financeiro falar assim, cara, mas veja, você não é médico, o profissional do mercado não é médico, né? Mas para você ver como isso está muito atrelado, né, a cuidar do patrimônio, porque a gente estava falando agora há pouco com o Daniel da Tratos, né? Não sei se é parceiro de vocês, tá? Ele estava comentando justamente, se você quiser complementar o que o Daniel falou, aliás, ele falou muito bem de vocês aqui, essa questão de que a gente é o nosso próprio gerador de receita, né? De renda. E se sua saúde está debilitada, ou seja, o profissional de mercado financeiro não é um profissional da saúde, mas ele também precisa se dar essa solução para o cliente final, né? Sem dúvida, a gente pode olhar esse ponto que você trouxe de diversos ângulos, né? Então, primeiro, a saúde privada no Brasil, sim, ela é muito boa, ela é muito reconhecida, inclusive mundialmente, mas ela é uma saúde hoje que é para poucos, porque ela é muito cara, né? Então, eu costumo dizer que o seguro de vida ele vem para te possibilitar acesso, te possibilitar escolha e ser, por exemplo, complementar a quem tem plano de saúde. Um exemplo disso é o nosso produto, que é um dos carros-chefes dessa linha em vida na companhia, que é o doenças graves. Então, você formou um capital, formou um patrimônio durante 5, 10, 15 anos e você, de repente, tem um diagnóstico de uma condição cardíaca ou de um câncer. Qual é a primeira coisa que você faz? Você desinveste seu dinheiro, você acessa seu patrimônio, você vende sua casa, você vende, né, o seu carro, o seu terreno. No momento, talvez não seja mais propício, ao preço talvez não seja o ideal, né? Em vez de você fazer isso e invadir o seu patrimônio, né, todo o seu esforço de anos, você vai ter um seguro de doenças graves, vai te pagar um capital naquele momento e você vai poder fazer escolhas. Legal, é uma certeza. Eu vejo amigos, eu perdi um amigo agora que ele tinha 80 anos e morreu porque faltou dinheiro para cuidar da saúde. E é um assunto que a gente fala e pode acontecer todos os dias, né? As pessoas acabam acabando com a economia. E olha, eu vou te falar uma coisa, no final da vida, não é legal você ficar devendo e pedindo dinheiro, né? Porque é o momento que você está debilitado, você está fragilizado. Por exemplo, esse amigo morreu devendo dinheiro porque deixou de pagar pessoas para cuidar da saúde, mas mesmo assim faleceu. E para além É um disso, assunto que acontece muito. E para além disso, né, cara? Às vezes no momento de maior gravidade da tua vida, é o pior momento para você se descapitalizar, né? Descapitalizar, então, o seguro, ele entra ali como uma luva, né? Eu vou te falar até, Thiago, que o profissional do mercado financeiro que atende na linha de frente, o investidor, a família, ele é tão importante para uma economia no Brasil, porque ele leva justamente essa ideia de planejamento de vida, né? Eu diria que você está lidando com profissionais que têm um impacto na economia como um todo. Nas famílias como um todo. Nas famílias como um todo. Vocês estão perfeitos. Eu acho que o assessor hoje, investimento, o planejador financeiro, né? Ele é muito importante. Eu acho que o brasileiro está começando a ter essa cultura de acúmulo, de reserva, né? E ele precisa de um direcionamento, ele precisa de uma instrução.
e esse planejador financeiro, ele entra aí, né? Trazendo um pouco para o seguro, voltando ao que vocês falaram, imagina que a pessoa, ele acumulou durante 20, 30 anos um capital e normalmente, onde acontecem as maiores dificuldades de saúde é no final da vida. Só que ele não tem mais 30 anos pela frente para acumular novamente. Então, muitas vezes ele consome esse patrimônio, consome toda a reserva que ele teve e ele vai ter mais 5, 10 anos muito mais apertado. Em vez de ele ter uma tranquilidade no final da vida, ele vai ter um momento mais delicado por uma questão de saúde. Tiago, a gente percebeu assim, vamos dizer, nos últimos 5 anos para cá, as assessorias de investimento incorporando seguros nas prateleiras delas. Cada vez mais. Né? Como que você enxerga essa mudança, né, e esse novo modelo de distribuição? Perfeito, é aqui que eu atuo, né? A gente na MAG tem esse canal corporate e a gente divide em canais de distribuição. No meu caso, é o canal de parcerias financeiras, que basicamente atende hoje esses escritórios de investimento, consultores de investimento. Não fica só em assessorias, né? É importante dizer isso. Exatamente, né? É um mercado um pouco mais amplo, né? E aí eu vejo pelo menos de 2 ângulos diferentes aqui. Primeiro, é um instrumento, uma ferramenta importantíssima, né? Como preservação de patrimônio. Né? Então, na verdade, ele tá oferecendo para o seu cliente uma ferramenta que é necessária para ele proteger. E para os escritórios, para as consultorias, para esse distribuidor, é uma nova linha de receita. É uma linha de receita cada vez mais relevante e que pode fazer diferença na última linha do escritório. A gente no Advisor Talks fala muito com CEOs de empresas brasileiras que estão na assessoria e nas consultorias. E eu diria que 90% hoje olha como esse produto como incorporar o ROA, o Return on Asset, de todas essas empresas, né? Porque realmente a gente viu os últimos 5 anos reduzir a margem sobre os produtos financeiros, né? Fundos de investimentos, títulos de renda fixa, letras financeiras, até a própria renda variável vinculada à corretora de valores. Isso vem reduzindo devido a vários fatores, mas a PJ2, que é onde vocês realmente fazem, né, os contratos, tem sido, eu diria que a salvação de muitas empresas que estão na assessoria, né? Perfeito. Agora eu quero te fazer uma provocação, se você me permite, né? Lá. Como é você lidar com o mercado que as empresas americanas também são muito boas em treinar, eu digo de seguros, tá? De seguradoras como um todo. Boa de treinar e boa de montar produtos. E vocês são brasileiros, né? A MAG é brasileira. E eu, aliás, fico muito feliz de trazer vocês como uma empresa brasileira. E como é hoje lidar com esse mercado competitivo a nível global e vocês sendo brasileiros? Mais uma vez, foi pontual. Nosso mercado hoje tem uma concorrência muito clara. A gente está falando de 5, 6 grandes players hoje no mercado. E eu fico muito feliz de dizer que nós somos um dos mais relevantes. Né? A MAG ela tem uma história muito bacana. A MAG é uma empresa de quase 200 anos hoje. É o terceiro CNPJ mais longevo do mercado. Eu ia falar isso. E a gente sim, uma empresa brasileira, mas hoje a gente é uma multinacional. Claro. A gente tem hoje, a MAG, na verdade, é o nome Mongeral Aegon. A gente faz parte, é uma joint venture com o grupo Aegon, que é uma das 10, 15 maiores seguradoras de vida do mundo. Então a gente consegue unir essa característica, essa identidade nacional, mas com toda a expertise internacional de produtos e de desenvolvimento. Legal. Pô, incrível, cara. Acho que eu quero fazer uma pergunta mais no pessoal, você como um empreendedor executivo, né? Acho que todos nós somos empreendedores, né? E você vai saber isso muito bem. Se você puder falar um erro e um acerto da sua carreira para aqueles que nos acompanham aqui, e um erro, eu digo, não é uma coisa ruim, tá? O que você pode, não façam isso. Um aprendizado, né? Um aprendizado, tá? Mas essa cultura de falar que o erro é bom para você evoluir. Se você puder, em poucas palavras, um erro, um acerto que te marcou na carreira. O acerto, eu vou puxar a sardinha para o nosso lado e falar que o acerto foi ter entrado na MAG há 5, 6 anos atrás. Sem dúvida, os caminhos estão se abrindo, sem dúvida estou com uma oportunidade muito bacana, estou com um desafio enorme e eu tenho certeza que daqui a 5, 10 anos eu vou me orgulhar muito dessa escolha. Um erro, talvez eu pudesse ter tido uma formação ainda mais robusta no início da minha carreira. Eu acabei apostando muito numa carreira empreendedora, então trabalhei desde muito cedo e na cabeça dos jovens que queriam resultado mais cedo, eu me formei em economia, mas acabei deixando
menos foco na faculdade, podia ter tido um foco um pouco maior, podia ter tido uma formação ainda mais robusta, ainda mais completa no início. Então não é um erro, não me arrependo, porque teve uma aposta profissional, mas é uma coisa que eu poderia ter feito um pouco melhor. Legal. Você vê que a educação, ela é a veia, né? É o pilar para qualquer projeto, né? É isso. E a gente jovem, a gente é muito ansioso, né? Muito Quer ansioso, resultado né? rápido, e a gente quer resultado imediato e às vezes a gente faz trocas que talvez no longo prazo não fossem as melhores decisões, mas está tudo ótimo, enfim, a história... Eu faço das suas palavras as minhas, viu? Às vezes, quando a gente é novo, a gente é muito ansioso e quer resultado rápido, e tudo na vida requer trabalhar no longo prazo, né? E vale uma dica para todos os profissionais que o Advisor Talks está indo para o 4º congresso, né? E a gente também tem essa visão que o nosso trabalho é de 10, 15 anos aqui, né? Sim, É para mudar uma trabalho pensando geração, no é um futuro. trabalho pensando em 10, 15 anos. Mas, Eu acho cara, que isso é importante. aproveitando que o Thiago Levi está aqui com a gente, pô, temos que Vamos explorar lá? aqui as perguntas, né? Ô, Thiago, cara, baseado na tua experiência aí, enfim, a MAG é uma baita de uma empresa, né, nesse setor e tal. O que você enxerga no futuro, né, cara? A gente já falou no comecinho aqui da nossa conversa dessa transformação, da mudança da percepção do seguro, né? Isso é uma coisa que tem que mudar muito no contexto brasileiro, né? Pensar muito mais como planejamento, estratégia, e não simplesmente como um acidente e tudo mais. Agora, como que você imagina que vai ser o mercado de seguros daqui a alguns anos? Você acha que ele vai mudar, né? Você consegue enxergar tendências aí? Eu acho que é muito claro que todos os mercados vão mudar. A questão que a gente vai discutir aqui é a velocidade dessa mudança, mas tem algumas apostas que eu acredito, né? Eu acredito que cada vez mais os produtos de seguro eles vão ser mais personalizados, né? A gente vai conseguir estar cada vez mais aderente ao nosso cliente, ao nosso segurado. E eu acredito também que cada vez mais a gente vai estar apoiado a ferramentas de tecnologia. Eu acho que essas tecnologias elas vão escalar o nosso negócio e elas vão trazer cada vez mais personalização para a nossa venda de seguro. Sim, entendi. Então, talvez no futuro a gente tenha produtos que sejam, vamos dizer, totalmente customizados para cada necessidade de uma pessoa ou de uma empresa, assim. Perfeito. Hoje a gente já tem no mercado uma precificação, por exemplo, por faixa etária, a gente já tem uma precificação por condição de saúde, a gente tem diversos, né, graus de risco que a gente precifica a pessoa. Então, a gente já está caminhando para uma personalização, mas eu imagino que isso pode ser ainda mais personalizado. Um sonho distante aqui, imagina quando a gente possa fazer a precificação de seguro para aquela pessoa, dado ao teste genético dela, por exemplo. Tá. Isso pode ser uma coisa Interessante. interessante. É verdade, cara. Eu não tinha pensado nisso. E, Posso fazer uma provocação? vai, você é um provocador aqui, já mandou duas, hein? Ele tá aqui para fazer amigo, eu tô para fazer inimizades aqui. Que isso, pô. Às vezes a gente fala, mas cara, a inteligência artificial, ela é um caminho que não tem volta. Eu diria até que a presença do robô também acredito que vai ser um caminho sem volta em muitas atividades do dia a dia. Eu cheguei aqui ontem, né? Cara, não tinha vaga no hotel. Hoje em dia você vai no celular, você, cara, vai no Airbnb, no Booking, sem fazer propaganda aqui de nenhuma dessas empresas, mas e você consegue agendar rapidamente um apartamento, um kitnet, um estúdio, e o hotel ele tá perdendo ali o seu, vamos dizer assim, o seu protagonismo que tinha antes. Cara, tem que achar um hotel. Hoje você consegue achar uma kitnet para alugar, assim. Agora, vamos comparar isso ao que a IA pode fazer, mas eu quero te dizer uma coisa. Você acha que o investimento, o seguro, tudo que tem a ver com relação financeira, ele vai ser substituído pelo robô, pela inteligência artificial? Você vai conseguir fazer isso falando com uma máquina, falando com uma programação? Ou esse é um tipo de serviço que sempre vai precisar de um ser humano, de um relacionamento, de uma indicação, de um acesso que a máquina não faz? Mais uma vez, eu entendo que a inteligência artificial, essa ferramenta tecnológica, ela vai ajudar a escalar o negócio, mas eu sou da linha de que ela sempre vai apoiar o assessor, ou o corretor, ou o consultor, né? Eu acho que esse serviço bem feito, ele vai continuar sendo super valorizado, né? Então, eu acho que não vai substituir, eu acho que ele vai empoderar, eu acho que ele vai potencializar esse trabalho. Tentando trazer um pouco para o mercado financeiro, sair um pouco do mercado de vida, eu acho, por exemplo, o que vai ajudar mais? Capacidade de pesquisa, né? Então, o assessor, o consultor, ele vai conseguir ter uma capacidade de pesquisa muito grande para fazer as melhores sugestões, as melhores indicações.
mas sem dúvida nenhuma, na ponta, no contato pessoal, vai ter um ser humano. Quer dizer, eu acredito que vai ter um ser humano. Eu também acho. Eu fiquei pensando, cara, em dinheiro não é você não dá para uma máquina, você tem que confiar na pessoa, né? Isso pode acontecer talvez aqui há muitos anos, mas eu diria que 5, 10 anos eu acho difícil também, mas é minha opinião. Mas eu acho que vai ter robôs em outras áreas profissionais. Né? Mas isso pode mudar. Eu acho que não. Talvez isso impacte mais o mercado de seguros, eu acho. Estou falando aqui não como um conhecer aqui do mercado, mas talvez atividades que envolvam muito mais riscos, né? Mais riscos. Você talvez consiga gerenciar melhor os riscos em função da máquina, do robô e tal. O Fórum Econômico Mundial falou de ter robôs fazendo cirurgias, né? Por exemplo, isso já é uma realidade próxima, né? Super. Cirurgia, na verdade, robótica já está acontecendo no mundo. Já. Não é muito a nossa área de conhecimento, mas já está acontecendo. A gente tem diversas cirurgias hoje que são feitas por robô, que são mais efetivas, mais assertivas do que se tiver um médico né, na outra ponta. Então, eu acredito. Eu acho que a tecnologia ela tem uma capacidade muito grande de substituir trabalhos operacionais. Então, fazer, por exemplo, a vistoria, fazer uma análise específica de risco, né? Você não precisa mais ter um colaborador indo no seguro de carro para vistoriar um carro em todos os lugares do Brasil. Você pode tirar foto e dali você ter uma análise muito Na verdade, clara, as coisas são muito mais complementares do que uma coisa substituir outra. Eu até evito um pouco essa palavra substituir, porque às vezes fica uma coisa meio polarizada, né? Tipo, nós contra eles e tal, né? Por isso que foi uma polêmica. Exato. Mas voltando aqui para... Foi uma provocação, por isso. Foi uma provocação. Mas assim, agora chegou a hora do nosso pitch ampulheta. Bora. Vamos lá? Vamos lá. Thiago. Vamos lá. Então aqui a gente tem um momento aqui mais descontraído. Tem essa ampulheta, tá? Aqui, tem separadinho 1 minuto para você fazer o teu pitch. Então, eu vou dar a ampulheta para você, a hora que você estiver aí confortável, você vira a ampulheta e faz teu pitch aí, vende o peixe da Mag aí, tá bom? Legal. Vamos lá. Não, do outro lado. Pro outro lado. Aí, agora sim. Agora sim. Vamos lá. Eu estou aqui para falar da Mag. A Mag, como eu falei, é uma empresa de 190 anos. Ela é uma multinacional hoje e ela se divide em canais de negócio. A gente tem o varejo e a gente tem o corporate. No caso do corporate, a gente tem o meu canal, que é o canal de parcerias financeiras. A gente quer agregar ao mercado, trazendo uma proposta de valor muito clara. A gente tem um time dedicado, um time com a capilaridade nacional, a gente tem presença nacional hoje. A gente tem um portfólio muito amplo, se não o mais amplo do mercado, com preços competitivos. Nós temos ferramentas de apoio à venda, tanto na hora da venda quanto no pós-venda. A gente tem hoje uma capacidade operacional muito grande. Então, eu espero, dessa forma, que a gente contribua para a maturidade e para a evolução do mercado. Conta com a gente, que a gente está aqui para te ajudar. Pô, foi certinho 1 minuto. Cara, mandou muito bem, cara. Foi cravado 1 minuto. Foi muito justamente, meu... Cirúrgico aqui, o Thiago. Você foi cirúrgico. Hein? Parabéns, Thiago. Vou até levantar aqui, porque você foi cirúrgico. Thiago, valeu, obrigado. Parabéns, viu? Parabéns, esse foi cirúrgico. A gente vai finalizando mais um episódio aqui. Isso aí. Nesse evento. Smartcast by Advisor Talks. Isso aí, obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, Thiagão. Obrigado, hein? Valeu.